Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje estou aqui para falar de uma coisa que parece bem simples, porém bem complexa. Eu quero falar sobre os cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo, com os nossos olhos. Vou falar dos olhos, porque a gente sempre fala de ouvir tantas coisas a respeito de todo o corpo, né? A gente tem que ter atenção. Eu quero falar sobre rompimento de retina, que foi o que aconteceu comigo há 2 anos atrás. Eu já usava óculos, faço sempre acompanhamento, tudo. E eu comecei a notar que o meu olho estava embaçado. Mas eu, inclusive, tinha uma consulta marcada e não dei tanta importância. Achei que era o óculos que tivesse fraco. Mas esperei até o dia, a hora que chegar o dia da consulta, eu vou saber o que é. E não tive a curiosidade de fazer um exame tão simples que talvez poderia ter me ajudado bastante. Eu vou estar falando para você. Eu não fiz, mas eu estou falando para você. Você pode fazer, né? Um simples teste de mão, aquele simples teste igual a gente faz quando vai fazer exame de vista, que tapa um olho e depois tapa o outro, né? Se eu tivesse ido, eu já ia ter descoberto. E a minha surpresa foi grande quando eu descobri que eu não estava enxergando nada do meu olho direito. E aí eu havia tido um rompimento da retina. Precisei de passar por um procedimento. A cirurgia em si, ela não é assim difícil, porém, depois da cirurgia requer muitos cuidados para que você não perca a cirurgia, porque tem muitos casos que você faz e ela descola novamente, né? O próprio médico já fala, orienta a gente. E eu quero falar para você, se você perceber alguma coisa de diferente na sua visão, vai ver. Não espera, não fique esperando, faça o teste. Põe a sua mão, olha, põe no outro, olha, você vai saber, né? Porque eu não fiz isso e quando fui ver eu estava totalmente cega do meu olho direito. Após as 2 cirurgias, a primeira e a segunda para fazer a retirada do silicone, aí passado alguns meses que eu fui fazer novamente o exame, né? Para ver quanto eu havia recuperado. E o total da minha vista que eu recuperei foi 20%. O médico disse que eu perdi 80% da minha vista direita, na qual eu tive o problema. E eu fico pensando, talvez se eu tivesse dado uma importância maior, não teria perdido totalmente, já teria feito a cirurgia antes, não teria esperado. Não achei que seria tão grave. Então fica a dica para você. Você percebeu alguma coisa de diferente? Vai atrás. Faça todos os testes possíveis e imaginários, porque depois que você perdeu a sua vista, a palavra do Senhor fala que Ele pode fazer um milagre. Ele deu vista aos cegos, né? E todos os dias eu ainda falo para o Senhor, Senhor, o Senhor pode fazer um milagre na minha visão. Mas eu estou aqui, nesta noite, falando que você pode entrar sempre com cuidado de examinar e ver como é que tá. Sempre estar procurando saber antes que aconteça, né, o pior. Deus pode fazer milagre. Às vezes a gente fica muito triste quando a gente perde alguma coisa, né? Eu fiquei muito triste quando eu soube que eu perdi 80% da minha visão. Porém, a gente vive, né? Porque tem pessoas que não têm nada, tem 0% de visão. E nessa vida há muitas pessoas que perdem tantas coisas, né? Algumas perdem os seios, outra perde o pé, outra perde a perna, outra perde uma visão, a audição, né? São tantos os problemas, as enfermidades que nos acometem e eu quero falar para você, mesmo que acontecer algo ruim com você, eu sei que é dolorido, mas confia em Deus que Ele sempre vai estar cuidando de você.
Em todo o tempo, Deus cuida de você. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família e Ele te dá graça. E eu estava lendo aqui quando o Paulo pedia para o Senhor tirar um espinho da carne dele. E assim como a gente pede, Senhor, me dá essa cura, faz isso por mim, faz aquilo. E o Senhor Jesus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mesmo que hoje você não entenda o que está acontecendo, continue acreditando em Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em você, nas suas fraquezas. Tenha fé, continue na caminhada, na jornada, não desista, insista. Amém? Deus abençoe você.